CBN Nutrição Sem Censura. Sua vida mais saudável. Dicas importantes com a nutricionista Fernanda Matos. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo Tá bem, animada? Eu estou, e você? Tá frio, não? Mais ou menos. Um tempo esquisito, né? A gente fala, né, que cada semana é uma estação do ano. E geralmente não é a mesma estação, não é a estação vigente, é outra. É outra. Exatamente. Mas isso interfere no que as pessoas comem? Interfere porque quanto mais friozinho as pessoas querem alimentos mais confortáveis, aquele comfort food. Fondue de chocolate. Exato, Ai, que delícia. Lasanha. Agora a salada, coitadinha. Nossa, ai não, muito gelado, não vou comer. Nem vou tomar água também, tá muito gelado. Exato. Não dá, tem que cuidar bastante nesse tipo de situação. A gente vai falar hoje para as crianças, a importância da gente discutir algo que, pelo que a gente apura e acompanha, tem crescido cada vez mais, que é a obesidade infantil. O que a gente pode começar abordando? Exatamente. A obesidade infantil, ela tem crescido cada vez mais. Eu não sou especialista em crianças, mas eu trabalhei muitos anos no SUS e eu atendia esse público. E é assustador, porque, veja, eu atendi, isso me marcou muito, um garoto de 10 anos, pesando 110 quilos, e a mãe dele falava que, como assim? Mas ele tá mesmo muito acima do peso. Então, é estranho, porque parece que para as crianças o parâmetro, a visão é diferente. Então, uma criança mais gordinha, mais acima do peso, é bom, é bonito, é validado, entende? Isso não é bem assim que funciona, né? Tem que ter esse acompanhamento, né, para saber o que é correto e o que não é. E por que isso tem acontecido cada vez mais? O que a gente tem notado de que as famílias ou as próprias crianças, o que tem influenciado para a gente ter crianças obesas numa maior escala? É um conjunto de fatores. Obesidade, de forma geral, independente se adulto ou infantil, ela é uma doença multifatorial. Então, não existe uma única causa. Mas alguns dos fatores que eu acredito que contribuem mais é o consumo de alimentos ultraprocessados em detrimento de alimentos de verdade. Então, muitos empacotados, salgadinhos, bolachas, refrigerantes, bebidas doces. A redução do exercício físico, da atividade física, do brincar. Então, as crianças passam muitas horas em frente a telas e isso prejudica não só a questão da alimentação, como também a questão do desenvolvimento cognitivo, e tantos estudos apontam isso. E eu acredito que os hábitos da família em geral, né? Então, quando os pais levam as crianças para passear, vão ao shopping para comer um fast food e consumir um sorvete de sobremesa, ao invés de repente fazer um passeio, algo ao ar livre, por exemplo, sei fazer uma caminhada, andar de bicicleta, algo do gênero. Então, né, é um multifatorial nesse sentido e o acesso mais facilitado também ao consumo, né, desses produtos, né? A gente tem uma larga escala nesse sentido e isso acaba facilitando, tem questão da publicidade também, né? Exato, e até em relação a essa questão da publicidade, no Brasil tem se falado muito e tem várias entidades que brigam por esse aspecto, né, de você regulamentar mais essa questão da publicidade voltada ao público infantil, seja em embalagens no supermercado com personagens, que isso tem sido muito discutido, quanto, por exemplo, anúncios comerciais, né, na televisão e assim por diante. Essa questão de ficar cada vez mais parado também influencia muito, né? Eu lembro que na minha época, que eu era criança, na minha época não tinha mesmo celular e tal, o computador estava começando a ter acesso, famílias mais vulneráveis também não tinham muito acesso a isso e a gente brincava na rua, né? Claro que agora tem toda a questão da segurança pública também, do trânsito, mas brincava, ia jogar bola nos ginásios, tinha muita atividade na escola, também fazia com que a gente perdesse muita caloria também, né? Com certeza. Eu sou dessa mesma época, né? Então, brincava muito, andava de bicicleta, jogava bola. É claro que realmente era um contexto diferente, existia mais segurança, mas hoje tem alguns professores de educação física, eles não vão me deixar mentir aqui, tem crianças que não querem fazer aula de educação física, por exemplo, para não se sujarem, para não suar, para não cansar. Então, até isso tem mudado. Né? Meninas, por exemplo, vão com maquiagem para a escola e aí não querem fazer aula de educação física para não estragar a maquiagem. Oi? Com 10, 12 anos?
Por que tá com maquiagem já, né? Exatamente. tem essa discussão, por que já tá maquiado? Exato. Então, toda essa estrutura é complicada nesse sentido. Fernanda, famílias mais vulneráveis sofrem mais também com uma situação como essa? O que vocês imaginam em relação a acesso a comida com qualidade também, a ter uma dieta, né, com mais qualidade? Como que tem sido isso? É um pouco controverso, porque, digamos assim, a obesidade que está presente em famílias mais ricas, ela vem de hábitos diferentes da obesidade que está presente em famílias mais pobres. Por exemplo, famílias que são mais vulneráveis, elas acabam tendo menos acesso a alimentos mais frescos, os pais costumam ter uma carga horária de trabalho muito maior, é aqueles alimentos mais ultraprocessados de baixo custo, como, por exemplo, o macarrão instantâneo, né? Então, vem disso. Agora, famílias mais abastadas vêm, por exemplo, do hábito de consumir fast foods com mais frequência, sabe? Então, em qualquer extrato social, em qualquer faixa salarial, enfim, você tem presença de obesidade. A questão é que os fatores que levam a isso são um pouco diferentes. Diferentes, né? E aplicativos de entrega têm contribuído para isso bastante? Essa facilidade de pedir em casa um lanchinho? Sim, mas aí eu falo que é falta de boa vontade, né? Ah, sim. Por quê? Porque o iFood, que entrega o lanche, entrega salada. Existem boas opções num aplicativo, num delivery. Então, você pode optar, por exemplo, entre você pedir um lanche com 7 queijos e bacon e mais a batata frita, você pode optar por uma pizza de milho com mussarela. Você pode optar por uma refeição, por uma panqueca, um wrap, entende? Então, existem opções... São coisas boas também, né? Achei que você ia falar algo assim, né? Só uma salada de beterraba. Não, já veio com uma pizza ali. São coisas que também são confortáveis ali para aquele dia que você acha que merece, né? No caso. Sim. Mas também é bem interessante isso. Porque, veja, dentro daquele contexto, você pode fazer escolhas melhores. Sim. Então, se você vai a uma hamburgueria, por exemplo, você não precisa pegar o combo do lanche, a batata frita, o refrigerante e o brownie de sobremesa. E ainda dentro do universo dos lanches, você pode escolher um que de repente seja menos calórico do que o outro. Então, é possível fazer melhores escolhas mesmo naquilo que você julga ser ruim ou fugir da dieta. Para quem está nos ouvindo agora, principalmente pais responsáveis, mães, padrinhos, enfim, madrinhas, e que estão percebendo que o seu filho, que alguém que é próximo, está nessa condição de obesidade. O que a gente pode falar de dicas iniciais para fugir disso, para superar isso, para ter uma conscientização? Joia, isso é muito importante. Primeiro ponto é você não expor a criança no sentido de você precisa fazer dieta. Não. Né? A criança ela precisa melhorar esses hábitos, mas de uma forma que esses hábitos sejam melhorados em família. Atendi certa vez uma família em que a criança com 5 anos, diabética devido à obesidade, e essa mãe perguntou, mas e o que eu faço quando ela quer comer o macarrão e o suco? Aí eu falei, a família não tem que comer. Então, não é a criança fazer a dieta. Este é o prato da fulaninha e a família come o restante. Não, a família tem que contribuir. Né? Porque a criança... Veja, se para um adulto fazer dieta é difícil, imagine para uma criança. Não, e você tá vendo outras pessoas comendo coisas gostosas ao seu lado e você tendo que comer com uma restrição, isso afeta psicologicamente também, né? Com certeza. Então, não deve existir essa cobrança dessa forma. Eu atendo, né, bariátricos e pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica e é muito comum terem um histórico de obesidade na infância com essa cobrança da dieta. Então, é uma mudança de hábitos sem essa cobrança. E outra coisa importante é não recompensar, não usar a comida como uma recompensa, uma moeda de troca. Do tipo, se você comer essa salada, você ganha o sorvete depois. Porque você passa a informação de que o sorvete é melhor do que a salada. E não necessariamente. Sim, entendi. E você pode incluir esses alimentos numa rotina sem que haja essa compensação. Então, tudo bem comer um sorvete, mas não necessariamente como uma recompensa. Que aí você cria um sentido diferente, né? Exatamente. Para aquilo. Exato. E para a gente encerrar, Fernanda, sobre essa questão de orientações também, a obesidade, ela traz também outros problemas para a saúde das crianças, né? O que a gente pode citar nesse sentido? Diabetes com uso de medicamento, com uso de insulina.
pressão alta com o uso de medicamentos, sem contar no bullying, né? Porque Sim. o fato é esse, né? A vida é como é e não como a gente gostaria que fosse. O fato é que crianças que estão acima do peso sofrem mais bullying e isso afeta psicologicamente em vários sentidos. Então, uma criança que está acima do peso, ela com certeza vai sofrer muito mais. Então, à medida em que você evita a exposição a determinados alimentos, você, pai, cuidador, você não está sendo ruim de evitar aquele alimento. Você está fazendo um bem para aquela criança, de impor determinados limites. Escolas são fundamentais também nesse sentido, né? Muitas oferecem a alimentação, a merenda, né? E tem que ser equilibrada também, né? Com certeza. Outro aspecto que é interessante abordar é que existe aquele conceito de comida de criança, né? Ah, tem as porcarias, tem a bolacha, o salgadinho, é para as crianças. Então, não é para as crianças, é justamente as crianças que não deveriam consumir esse tipo de alimento. Então, no geral, trazer uma alimentação mais limpa, mais saudável, não só para a criança, mas para a família, dentro do contexto que essa criança está inserida. Todo mundo junto, né? Todo mundo Para junto. todo mundo ter qualidade e poder, de vez em quando, poder aproveitar. Exato. Também, mas ficar, né? Com toda a saúde possível aí, ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para você. Igualmente, Até pra vocês semana que também. vem. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de obesidade mais para adultos, porque vai ter o dia da obesidade, né? Da luta contra a obesidade. Exatamente.